Gente, agora que nós estamos aqui, hoje estamos todo mundo cheio de presença física aqui, já estamos acabando online, graças a Deus. E hoje a gente vai conversar com o nosso queridíssimo diácono, teólogo, Léo Rabelo, para falar sobre prioridades e senhorio de Jesus nas nossas vidas. Olha que o homem hoje veio de Klezmer. Só a bênção! Deus abençoe. O programa merece, alegria. você merece aqui. A gente coloca essa vestimenta, vamos dizer assim, clerical em algumas situações. Não sempre a gente usa, né? Mas aqui para o programa sempre vale a pena. Vale a pena. E nós gostamos muito de padre de Klezmer, de diácono de Klezmer, porque isso mostra a autoridade espiritual. E isso é maravilhoso, a gente ter uma autoridade espiritual conosco. Amém. Ô, Léo, gente, aqui, deixa eu contar para vocês. Amanhã nasce o neném de Léo. Léo vai ser pai pela segunda vez, né, Léo? Segunda vez. Agora vai vir o Augusto, porque ele é pai de uma menina, moça já, né, Léo? É verdade. Isso mesmo. Agora vai ser pai de total. menino. Louvado seja Deus. Essa expectativa que a gente fica, né, de essa vida, né? E a gente fala amanhã, mas pode nascer na hora que Deus quiser, né? O tempo é o dele. Mas a gente está aqui vivendo essa alegria, é a alegria dupla, né, desse fim de ano que eu estou vivendo o meu diaconato e também a chegada do Augusto aí. E peço também a oração de todos para que ele venha com saúde, venha na presença de Deus. Ô, Léo, quando você fala assim, essa coisa assim, né? Pode nascer a qualquer amanhã, mas pode nascer a qualquer momento, e a gente vai falar do senhorio de Jesus na nossa vida. E o senhorio de Jesus na sua vida. Como que é e o que é esse negócio de senhorio de Jesus? Eu tenho uma missão, né, que muita gente conhece, que se chama Dominus. Dominus significa o Senhor. Então eu tenho como uma regra de vida para mim levar Jesus como essa centralidade de Cristo. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz uma coisa muito interessante. O Senhor, ele é Senhor. Senhor do universo, Senhor das nossas vidas, mas ele pode não ser o meu Senhor. Então imagina que coisa louca isso. Ele é o Senhor, Senhor de tudo, mas ele pode não ser o seu Senhor e não ser o meu, porque para que ele seja o meu Senhor, eu preciso permitir, eu preciso deixar, eu preciso querer que ele seja o meu Senhor. O grande mal hoje da humanidade também, o grande pecado é saber que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. Então tem muitas pessoas que estão aí vivendo a sua vida, até vão à igreja, frequentam, mas não tem esse Jesus cuidando da sua vida, porque é tão bonito a gente ter o Senhor nos conduzindo, né? A gente falava tanto de São José, nesse ano de São José que passou também, a gente falou tanto, aquele homem que foi conduzido por Deus. Quem não quer ter a sua vida direcionada por Deus, né? Quem obedece não erra, a gente quer ter a nossa vida direcionada. E quando a gente permite que Jesus seja o nosso Senhor, nós estamos então tendo a nossa vida conduzida, e isso faz toda a diferença. Conduzida nos mínimos detalhes. Eu vou trocar de carro, vou perguntar a Deus, perguntar a vontade dele na minha vida. Eu vou trocar de casa, vou trocar de emprego, a gente vai fazer uma mudança aqui, outra ali, vou tomar uma decisão importante, eu vou ter uma conversa difícil para ter com alguém, eu vou ter uma situação complicada na empresa que eu preciso resolver. Peça a Deus o discernimento antes, porque Ele conduz, Ele direciona. E isso é viver sob o senhorio de Jesus, deixando que Jesus seja sempre o centro. A gente está aí no fim do ano, né? Chegando para o ano que vem, a gente sempre faz um monte de meta. Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Se os nossos planos não estiverem submetidos ao senhorio de Cristo, eles tendem a falhar. Ao homem cabe fazer planos, mas quem a resposta final vem do Senhor, né, Léo? Então isso é fundamental. Isso é realmente deixar Jesus que seja Senhor. E tem aquela famosa frase de Cristo, né, no Sermão da Montanha: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É aquele que faz a vontade de Deus. Então não adianta falar Ele é meu Senhor, não adianta botar uma camisa escrita Jesus é meu Senhor, né? Leandro Carnal que fala, hoje o grande desafio é a gente falar de Jesus para quem tem Jesus na camiseta, no adesivo, mas não tem Jesus no coração. Então, acho que esse é o grande desafio, você evangelizar até as próprias pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm a Cristo como centro. Nós estávamos conversando aqui em off da música do Jesus, Sinal de Salvação, e na música que você canta fala, a cruz que eu carrego no peito não é amuleto. Exatamente. É sinal da minha salvação. É sinal de salvação. Tem muita gente que fala, mas carregar uma cruz no peito, né? Principalmente muitos irmãos evangélicos falam, nós não temos uma cruz com Jesus crucificado porque eu nunca usaria uma cruz que é aquilo que foi usado para poder matar o meu Senhor. Mas eu digo muitas vezes assim, mas se
Ele falava assim, olha, ele me deu uma comparação. Se o meu pai fosse morto com uma faca, eu penduraria uma faca no pescoço? Eu falei, se ele tivesse sido morto com uma faca para me salvar, provavelmente sim, eu colocaria uma faca aqui, como um símbolo, né? Então a cruz não é um amuleto, ela é sinal da minha salvação e nossa redenção. Isso fez toda a humanidade ser redimida, e isso sim tem que ser valorizado. É verdade, eu preciso lembrar que o meu Deus passou pela cruz. E só porque ele passou pela cruz eu tenho acesso de novo àquele paraíso. É verdade. Perdido. Léo, Maria para mim, é um dos símbolos do senhorio completo, né? E as pessoas falam, Maria disse sim. Não, Maria não disse sim, Maria disse faça-se, que é completamente diferente. Porque quando eu falo sim, eu faço. E quando Maria fala faça-se, fala o Senhor fala. Então eu queria falar essa passagem, que você falasse disso. Qual é a diferença de quando Maria então fala para o Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra? Isso é o senhorio completo. Eu acho tão bonito esse sim, né, esse faça-se de Maria, porque depois que ela diz aquilo, durante a caminhada de vida dela, muita gente diz assim, mas para ela foi fácil porque ela era Maria. Não, ela era um ser humano, e com os seus desejos, com as suas vontades, e ela precisou dizer esse faça-se todos os dias. Então, Jesus ali crescendo, um ser humano adolescente. Exatamente. Era na sua vida, no seu cotidiano, na sua vivência com José, na sua família, com todas as dificuldades que ela teve, com a dificuldade que ela teve em ver seu filho sendo morto, em ver toda aquela situação, ela precisou dar o seu sim, precisou dizer esse faça-se todos os dias. Eu tenho certeza que em alguns momentos pode ter sido mais fácil, em outros momentos pode ter sido extremamente difícil. E como é difícil para a gente, e para mim eu sigo nesse sentido Maria como um grande exemplo para a minha vida, o que eu preciso fazer na minha vida para que os meus sims sejam verdadeiramente sim? Uma coisa muito bonita, né? A gente dá o nosso sim ali na igreja, fala, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te buscar, mas e na hora que a coisa aperta na caminhada do dia a dia? Porque no mundo nós teremos aflições, mas coragem, eu venci o mundo, palavra do Senhor. Então tem muita gente que acha que vem para a igreja, vem para cá e os seus problemas acabaram. Não existe isso. Às vezes até aumentam os problemas quando a gente começa. Com certeza. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Tem um famoso ditado que diz isso. Mas, de fato, quanto mais a gente se aproxima da luz, isso é muito interessante, Moninha. Quanto mais eu me aproximo da luz na oração, mais a luz vai me mostrando o absurdo das trevas na minha vida. Somente com a luz é que eu consigo ver as trevas. E aí é que a pessoa começa a achar, quanto mais eu rezo, mais problema aparece. Sim, de fato, você vai rezando e as situações ruins, difíceis, que precisam ser mudadas na sua vida, vão vindo à tona. E aí que vem este sim, esse faça-se, que precisa acontecer toda hora. É verdade. Quando você fala isso, eu dou muito exemplo assim. Gente, pega eu com essa mão já velha, assim, né? Pega a mão e vai aproximando a mão da luz. Quanto mais próximo da luz, mais as rugas vão se evidenciando, as manchas de sol. É verdade. E é isso que você falou. A luz, ela traz todos os defeitos à tona. Mas é bom que apareça, né? É como bom um diagnóstico, né? Se eu vou no médico e não quero, não vou no raio-x porque eu não quero ver isso. Tudo bem, então você vai ficar com aquela patologia, aquela coisa que não vai ser tratada. Então, quanto mais a luz me ilumina, mais eu vou vendo os meus defeitos e aquilo que eu preciso, e reconhecer que eu preciso mudar, né? E aí eu vou tratar. Como? Na presença do Senhor, buscando a oração, deixando que Ele seja Senhor. Isso é muito, muito bonito. E tem uma coisa interessante sobre o senhorio, que a gente aprende com os demônios do Evangelho. Olha que interessante. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com os demônios, é isso. É isso. Todas as vezes que eles encontravam com Jesus, eles falavam assim, sabemos quem és. Tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus, mas em nenhum momento você verá os demônios dizendo, sabemos quem és, tu és o Senhor. Porque para eles dizerem tu és o Senhor, eles têm que reconhecer. Eles seriam anjos de luz e não demônios. Eles têm Verdade. que querer ser. Então é isso. A gente pode ter Jesus como Senhor ou não, a decisão é sua. Ele segue sendo o Senhor, mas ele pode ser que não seja o seu Senhor. O que eu preciso fazer para que ele seja o meu Senhor hoje na minha vida? Léo, tem uma outra passagem da Bíblia que eu também gosto muito de lembrar, que Jesus foi o Senhor naquele momento, nas bodas de Caná. Sim. Quando Maria, então, fala para aquele cego, Jesus nem conhecido não era, e fala com Jesus, minha hora não chegou, e chama os garçons e fala com eles, faça tudo o que ele vos mandar. E aqueles homens obedecem. É isso que eu ia falar. É interessante que eles obedecem, e mesmo sem entender, Jesus foi Senhor naquele momento.
Concorda que Jesus poderia fazer com que as talhas ficassem cheias de vinho sem precisar encher de água? Claro. E eram talhas pesadas, então vocês vão lá buscar, eles foram lá, cheio de água. Para que eu estou buscando água, gente? Ninguém deve ter questiona. derramado água na roupa, todo mundo sujou. Difícil carregar, a coisa pesada. E aí depois Jesus faz aquele milagre acontecer. Então precisou que aqueles homens tivessem uma atitude. Eu acho que uma frase que eu sempre trago para mim, há pouco sentido em rezar se eu não estou disposto a fazer algo para mudar de vida. Se eu não estou disposto a fazer algo para que a mudança aconteça na minha vida. Para que eu vou pedir a Deus se eu não estou disposto a levantar, tirar aqui do sofá e fazer a coisa acontecer? Então, eu preciso ser protagonista da minha fé. Aqueles homens foram, então, protagonistas. Eles obedeceram. E essa questão da obediência, então, vamos ver o que ele vai fazer, Deus vai fazer. E a gente questiona demais, mas por que isso? Por que a gente tem que fazer dessa maneira? Simplesmente vamos ter o ouvido atento no Senhor para que Ele possa direcionar a nossa vida e não questionar. Não buscar soluções com a nossa própria, mas se a gente fizer assim, quem sabe não vai ser melhor? É aquela questão da gente tentar entender qual é a real vontade do Senhor para a minha vida. Colocar os planos aí para o ano de 2022 nas mãos do Senhor e deixar que Ele realize, sem questionar demais. É claro que a gente faz da nossa inteligência, com as nossas capacidades, a vontade do Senhor, mas eu preciso também ser dócil e entender que vão ter coisas que vão ultrapassar a minha razão, que vão ultrapassar a minha vontade. É isso que Maria fez, né? Quem sabe ela tinha um monte de vontade para a vida dela, né? Sonhos, né? Casar lá com São José, constituir a família, dessa maneira. De repente, mudou tudo, né? Isso é o senhorio. Ai, Léo, essa conversa é tão agradável. Léo, nosso tempo já esgotou, então eu queria que você falasse para aquela câmera lá, olha, para as pessoas, que dessem as suas considerações finais dentro do ano de 2022, Jesus sendo o Senhor da nossa vida, para o Natal e para o Ano Novo. Que a gente, então, possa permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Eu gosto muito, ainda no Sermão da Montanha, quando Jesus Ele compara a casa na rocha e a casa na areia. É interessante porque tanto a casa na rocha quanto a casa na areia tem tempestade. A casa que estava na rocha, de repente, até sofreu, quem sabe uma telha ou outra ali soltou, machucou. Por quê? Porque existem as tempestades. Aí a gente pode escolher, eu vou passar a tempestade na rocha ou eu vou passar a tempestade na areia. Na areia a gente já sabe o que vai acontecer, a ruína será grande, como a palavra fala. Então eu preciso estar sempre na rocha, e rocha é Cristo Jesus. Então escolha permitir que o Senhor cuide da sua vida, mesmo nos momentos difíceis. E às vezes a gente acha assim, poxa, mas a minha dificuldade não está passando. Mas você entenda que você está na rocha e ela vai passar. Quando a gente ora, a gente tem essa força para passar pela tempestade. Às vezes a gente acha que vai orar e a tempestade vai acabar. Às vezes ela não vai acabar. Mas uma coisa você pode ter certeza, você terá força para enfrentar a dificuldade. Isso é casa na rocha, isso é senhorio. Que o seu ano de 2022 seja dessa maneira, enraizado em Cristo Jesus e firmes na fé. Maravilhoso, gente, olha, isso aí, essas orações, lives de oracional, de manhã, de tarde, de noite, @LeoDominus, e também tem o canal do YouTube, Léo Dominus no YouTube, isso, né? Léo Dominus Oficial no YouTube, e lá a gente está sempre com novidade também. Exatamente, vamos lá no canal Léo Dominus Oficial, canal do YouTube, @Léo Dominus no Instagram. Segue, curte, assina lá, ó, ativa o sininho para receber a notificação. Ô, Léo, muito obrigada. É bom demais, né? Bater esse papo aqui, ainda mais com a Moninha, a gente já que partilhou tantas vezes, deixar a gente vai longe aqui. A gente vai longe. Que Augusto venha com muita saúde, Amém. Que transcorra tudo maravilhoso, que muito leite para Thalita jorrando. Amém. E muita paz na sua casa, que você está vivendo o Natal mesmo, agora, para valer em Amém. casa, Louvado né? seja Deus. A gente agradece o carinho aqui dessa casa da TV Horizonte, aqui do Manhã da Piedade, e pede que todo mundo aí ore e interceda por todos nós. Amém. Nossa Senhora do Bom Parto deu uma boa hora para Thalita.